E aí, galera, beleza? Quem fala com vocês é o João. E o Dudu? E rapaziada, hoje estamos aqui para dar nossa review final sobre a série e sobre o último episódio de Stranger Things. Mas obviamente, antes de mais nada, galera, não esqueçam de passar lá no nosso canal de games, com o link aí no comentário fixado, e também junto com ele o canal do Igor Rei, o nosso amigo aí que faz conteúdo de Resident Evil, né? Resident Evil 9 tá saindo aí no início desse ano, então vamos lá seguir esses canais aí para dar aquela força. Rapaziada, não esquece de deixar tua nota aí nos comentários do que tu achou desse último episódio. Nota de 0 a 10. E também não esquece de deixar o like e se inscrever no canal nesse primeiro momento. E daí a gente tá crescendo cada vez mais. E quem começar a crescer com nós agora, a gente vai lembrar lá no futuro, né? É uma promessa, né, dois? Perfeito. Enfim, rapaziada, bora pro vídeo. Finalizamos a história de Stranger Things e a gente vai trazer alguns pontos meio padrões aqui nos nossos vídeos, pontos positivos, pontos negativos, principalmente desse último episódio e da temporada em si. Então eu queria saber do Dudes, meu. O que ele achou ali desse final dos personagens em si? Tu acha que terminou com saldo positivo, saldo negativo? Tu achou legal esse desenvolvimento ou deixou a desejar? Então, mano, como eu sempre falei, né, sempre que eu tinha a oportunidade de falar de Stranger Things, eu acho que uma coisa que eu sempre gostei muito foi justamente os personagens. Eu acho que essa série tem bons personagens, personagens icônicos, né, personagens com personalidades bem diferentes, bem distintas uns dos outros. Eu acho que essa série sempre conseguiu fazer muito bem isso, muito os personagens. Então, cara, pra falar de finalização, eu acho que talvez, assim, num geral, eu achei a finalização não poderia ser muito diferente do que aconteceu. Então eu, sinceramente, gostei da grande maioria de como esses personagens finalizaram, né? Porque eu acho que, como eu falei, né? Eu não via muita coisa, uma coisa muito absurda sobre essa finalização, tipo, Sim. uma coisa muito diferente do que já aconteceu. Então, pra mim, sinceramente, foi uma finalização boa. Mano, pra mim, assim, ó, foi o ponto alto da história em si, da série em si, como a gente já havia trazido antes, que é os personagens, né? Que são personagens muito bons, muito bem desenvolvidos. Nessa temporada eu achei que eles são um pouco mais rasos do que geralmente a série aborda. Mas enfim, eu pensei a gente dar uma focada um pouco mais nessa temporada e dar umas pinceladas na história em geral. Enfim, rapaziada, e esse talvez tenha sido. Eu acho que a temporada talvez um pouco mais fraca do que a gente havia tido anteriormente. Terceira e quarta pra mim são muito boas. Primeira é excelente e a segunda é um pouquinho mais abaixo do que essas em si, então acho que ela fica no meio termo. Mas enfim, queria falar um pouquinho também dessa polêmica aí. O que tu achou assim, tipo assim, da galera metendo pau, enfim, dos pontos que o pessoal trouxe, né? Por causa que, primeiramente, eu achei que era mais pegação no pé. Depois eu entendi um pouquinho mais. O que tu acha, assim? Foi uma temporada de merda? Ou, mano, a galera tá exagerando? Mano, uma coisa que eu definitivamente acho que ela é uma temporada mais fraca. Eu arrisco dizer, talvez seja a temporada mais fraca, mas não porque ela é uma temporada ruim. Porque a gente sempre falou, né, no início do volume 1, principalmente, que a estética dessa temporada estava muito diferente das outras Sim, temporadas, né? Então sim. talvez não tinha aquela coisa que tu via nas primeiras temporadas de Stranger Things. Então eu Eu sinceramente acho acho que é a que. temporada Pode mais falar. distante, né? Uhum. Talvez. É, Mais tipo, eu acho que distante ela é a do que a gente já tinha mais. visto. É, tipo, definitivamente a temporada mais discrepante, assim, de todas, né? Tanto é que uma coisa que eu acho é que essa temporada, no caso, a temporada 4 ela tem um ar de finalização um pouco maior do que essa, né? Do que é justamente a última temporada. Eu senti um pouco isso, né? Porque quando a gente olhou, a gente tava no último episódio e aí, tipo, aquele penúltimo episódio não tem muito um ar do que está acabando, sabe? De uma série de 10 anos praticamente, sabe? Então, eu acho que essa temporada realmente pode estar um pouco mais abaixo, mas eu acho que, sei lá, eu acho um pouco exagerado falar que, sei lá, essa temporada é horrível ou essa série é ruim porque o final foi ruim. Definitivamente é uma série muito boa e teve um final que não foi pra todo mundo, mas, assim, eu acho que não tinha como ser muito diferente, eu acho, do que foi também. E, rapaziada, pra mim, assim, ó, eu acho que vi muitos comentários, né, das pessoas falando sobre esse final ser muito semelhante ao de Game of Thrones, no nível de qualidade, assim, que é bem ruim, que essa temporada em si, né, é bem parecida com a última de Game of Thrones, de finalização também. Mano, Game of Thrones ali é a, tipo, série que eu mais gosto. Porém, eu consigo ver que o final foi bem ruim. Não é o caso aqui, tá? Por
causa que eu não consigo sentir que tem o mesmo nível de qualidade, o mesmo nível de roteiro do que a última de Game of Thrones, que muitas coisas convêm para o que eles vão fazer, enfim. Aqui eu acho que tem alguns furos, por exemplo, quando os produtores têm que vir falar muito sobre o produto ali, sobre algumas curiosidades, alguns acontecimentos. Eu acho que a série peca nesse quesito, sabe? Por causa que ela não transmitiu realmente a clareza que precisava para aquele roteiro, para aquela história. Por exemplo, o término da Nancy e do Jonathan ali ficou tão ambíguo, ficou tão estranho, que eles tiveram que confirmar que aquilo ali era um término de maneira externa, né? A mesma coisa ali, agora a gente não teve Demogorgons, não teve Demobots ali no mundo deles, e eles deram uma desculpa ali que, mano, o Vecna não estava esperando que eles fossem entrar na Terra X lá, enfim. Eu acho que quando isso acontece é que a história não teve um roteiro tão bom, tá ligado? Mano, comparando essa temporada com o próprio Stranger Things, eu acho que é que tem um roteiro mais fraco, por causa que eles precisam, tipo, tá toda hora reforçando alguma coisa ou outra. Então, pra mim, isso deixou realmente a desejar. Falando mais do último episódio em si, foi algo que me incomodou, esse desenvolvimento, assim, bem arrastado de alguns personagens, tanto o Hopper quanto a Eleven ali, alguns diálogos meio extensos. E isso muito da primeira hora ali, sabe? Por causa que a segunda hora, que é meio encerramento de cada personagem, eu gostei demais. Mas eu queria saber de ti também, assim, mano, comparando Stranger Things com Stranger Things, o que tu achou, assim, dessa última temporada com, por exemplo, a quarta, que tem ali, parece que um peso a mais, sabe? Parece que tu teme mais. E, mano, eu acho que foi durante a quarta temporada que a gente notou que não matavam muitos personagens principais, né? Dessa quarta para a quinta. Mano, só voltando um pouquinho, né, falando sobre o que tu tinha falado lá dos irmãos Duffer terem que vir à internet pra confirmar as coisas, e a gente teve vários exemplos disso, né? Por exemplo, eles falaram que a Vicky e a Robin podem ter terminado ou não. Aí, muita coisa que eu vi que eles botaram que o público vai decidir. Aí, tipo, pô, isso fica meio parecendo que eles fizeram de qualquer jeito, esqueceram de fazer essas coisas, e depois pensaram, vamos falar que o público pode ter a interpretação deles, sabe? Pô, eu acho isso um exemplo totalmente de roteiro meio ruim, sabe? Tipo, eles terem que vir falar uma coisa e reforçar que o público pode ter a interpretação, mas beleza, de uma coisa, mas 10 coisas, sabe? Eu acho. Mano, o que mais me incomoda nisso é os Demogorgons na Terra X. Sim. É o que mais me incomoda, por causa que eles têm todo um destaque no primeiro volume. No segundo volume, eles já ficam um pouco mais de canto, né? Mas no primeiro volume, eles têm um destaque ali. E agora eles, mano, simplesmente não existem. E dá pra ver que seria algo que eles meio que não pensaram ou não quiseram botar pra ter outro elemento de roteiro pra eles fugirem desses Demogorgon, desses bichos, que ia ficar bem mais embaçado, né? Querendo ou não. Mas eu achei, tipo, tão estranho só ter o Devorador de Mentes, né? Pra enfrentar eles ali. A série bateu tanto na rede neural, lá na conexão mental, né? Daqueles habitantes, daqueles seres. E agora simplesmente não existiu mais. Isso pra mim dá uma pecada. Parece aquele negócio do The Last of Us, que tinha essa rede neural também. Eles botam em um episódio e depois nunca mais usam. Parece que agora foi a mesma coisa aqui. Eles só não usaram. E daí, tipo, deu pra ver que foi um elemento de roteiro ali. Sei lá, não curti, realmente. Eu vi um comentário no Twitter, né, que dizia que, pô, imagina, sei lá, se o Sauron não se os caras vão atacar o Sauron lá em Senhor dos Anéis e o Sauron esquece de deixar o exército dele lá, e aí ele perde, porque ele não tava esperando um ataque, tá ligado? E aí ele tava sem o exército dele. Tipo, porra, tá ligado? Tipo, não faz sentido nenhum o Vecna não tá preparado pra uma coisa, embora ele se ache ser superior. E essa declaração em si é muita desculpa, tá ligado? É muita desculpa dizer isso, puta merda, pior que a gente não conseguiu utilizar ou não pensou em utilizar isso. E, vamos dar essa desculpa. Dá muita cara de desculpa. E eu acho assim, ó, que, como eu disse mais cedo, né, comparando a quarta temporada com a quinta, a gente tem um ar de finalização muito maior na quarta, né? Parece que nos planos iniciais talvez fosse pra ser a última temporada, né, a quarta de Stranger Things, porque se a gente for comparar, por exemplo, cenas de despedida da quinta e da quarta, pô, a quarta tem muito mais peso, né? Por exemplo, aquela cena do trailer, né? É uma cena que todo mundo tá muito tenso, que eles estão indo
eles estão indo lutar contra o Vecna, eles não têm a 11, sabe? Então, tipo, Eles estão indo eles pra estão morte, por eles né? ali, sabe? Tipo, eles sabem que eles estão indo morrer. Em nenhum momento eu senti isso nessa temporada. Essa tensão, assim. Exatamente. Ou a tensão da Max fugindo do Vecna no episódio 4. Nenhum momento, sabe? Então eu acho que nisso a série pecou. Ela não conseguiu me transmitir isso. Parece que a gente perde o medo, né? Tipo, na quarta temporada a gente tinha muito mais medo dos personagens morrerem do que na quinta, porque acho que talvez por esse entendimento de que os personagens não vão morrer, sabe? Tipo, então a gente acaba percebendo que eles não vão morrer e aí as cenas ficam um pouco meio, não digo forçadas, mas, por exemplo, a cena do Steve, né, que ele tá caindo. Bah, aquela cena eu acho meio quase ridículo, sabe? Tipo, ele tá se segurando aí, câmera lenta, e aí tela preta. E aí ele tá lá e segura, o Jonathan segura a mão dele. Tipo, é uma cena que é muito óbvia, mano, que ele vai ser salvo, ele não vai morrer naquela cena, sabe? Então, Mano, isso que é muito bizarro. e eu acho que, é uma pena, sabe? Por causa que a série, ela merecia uma finalização melhor, eu acho, com um roteiro melhor. Parece que eles não estavam sabendo fazer exatamente o que eles queriam nessa quinta temporada. Principalmente nessa quinta. Essa quinta é meio que isolada pra mim. O primeiro volume é muito bom, só que daí acaba parecendo que eles não sabiam direito como finalizar essa história. Agora, vamos pular para outro assunto que eu queria trazer aqui pra ti. O que tu achou de toda a história ali do Henry / Vecna? Eu estava com receio dele ter um arco de redenção. Não aconteceu. Como tu falou ali, né, eu também senti um pouco de receio deles terem essa redenção, né, do Henry ali, né, porque ele é aquele personagem que ele é mau, mas ele teve ali um certo trauma, né? A gente entende isso nesse último episódio, mas a gente também entende que ele é realmente do mal, né? Ele meio que pelas palavras dele, ele escolheu do mal. Né? Ele comprou, né? Ser A ideia. né? Então ele viu a maldade ali do devorador de mentes, né? Digamos assim, e ele meio que adotou aquilo e falou, beleza, vou ser mal com ele também. Então eu acho que foi uma escolha legal, eu acho que, sei lá, não tinha espaço para redenção, eu acho, e talvez até adicionaria uma coisa um pouco pior, talvez, sei lá, não sei como é que seria o final de Stranger Things se tivesse uma redenção dele, né? Então acho que foi bom do jeito que foi. Ainda bem que não aconteceu. E, bom, eu acho que ele é um personagem legal, mas... sei lá, ele é aquele vilão que parece que foi adicionado de última hora, sabe? Eu sentia isso na quarta temporada quando eu assisti, mas, pô, beleza, na quarta temporada ele é até legalzinho, mas vendo, acho que tudo, essa conclusão... Essa temporada dá uma enfraquecida no personagem Vecna, né? Tipo assim, ele sai da quarta masterpiece, assim, tá ligado? Daí essa temporada, ela, tipo, transforma ele meio que dá uma enfraquecida legal nele. Principalmente por alguns feitos, né? Tipo, ele meio que toma uma ruim do gordinho da Eric lá. Tipo, eles puxando um de cada lado, ele perde, tá ligado? Não dá pra levar a sério. E obviamente, né, muita gente tem essa opinião de que o Vecna é um grande retcon, né? Porque, tipo, eles podem ter que... Pode ser que eles tinham ali uma história até a terceira temporada, né? Mas depois eles enfrentam, né, o Devorador de Mentes, lá, a versão física, né? Aí eles tinham que inventar alguma coisa e puxar o Vecna, né? Mas... sim, sinceramente, eu não me incomodo desse vilão ser um retcon na quarta pra cima ali, mas... eu achei ele muito bom, inclusive. Tipo, eu acho legal, o design dele é legal, eu acho que a ideia dele é legal, principalmente, e principalmente ele ser o 1, né? É muito bacana. Tipo, quando dá essa virada ali, por causa que esse plot twist na quarta temporada é muito fera também, né? Não sei o que tu acha, mas eu acho animal. E daí, agora, nessa temporada, deu uma enfraquecida nele. E, mano, eu falando agora, vou me lembrando, assim, como essa quinta temporada tem um roteiro bem mais fraco que as outras. Por exemplo, a Kali, ela tá ali justamente só pra servir pra aquele momento ali nesse episódio, que é pra mostrar que o Henry é do mal, e ela morre. Azar, tá ligado? Eu queria saber, do Devorador de Mentes, o que tu acha, assim, desse final dele? Acho que ele aparecer ali, meio que aos 45 do segundo tempo, só pra morrer também, é um pouquinho mais fraco. E, mano, eles como vilões interdimensionais são bem fracos, né? Por causa que eles não conseguiram, nesse último ato deles, não levaram ninguém, eles só perderam. Nem a Joyce, que tava ali com o machado. Cara, o Devorador de Mentes, assim, se eu fosse falar, assim, eu acho que ele definitivamente é uma ideia de vilão um pouco melhor que o Vecna, justamente porque ele tá desde o início, né? Justamente porque ele tá
desde a primeira temporada ali, né? Primeira temporada entre aspas, né? Eu não lembro, eu acho que ele não aparece na primeira temporada, mas na segunda ele aparece. Então, eu acho que ele seria um vilão um tanto melhor se fosse só ele até o final, sabe? Só que o que acontece, né? Nesse final, eles não implementam aquela ideia do Devorador de Mentes fumaça, né? Por algum motivo, né? Aquela matéria lá do mundo invertido, né? Sei lá, como tu disse, eu acho que botar ele nos 45 ali do segundo tempo, eu acho que foi uma ideia, porque eles queriam pôr ele, mas eles não sabiam talvez muito bem como pôr ele, e aí eles fizeram aquela forma ali. E, sinceramente, assim, eu acho meio estranho o fato dele não conseguir matar ninguém. Ele é um personagem gigantesco Pô, e as isso é pessoas foda. lutam contra ele como se fosse nada, sabe? Tipo, eu não acho uma cena ruim, inclusive. Eu acho que É muito legal, muito i- legal. ignorando tudo sei lá, até, sei lá, ignorando que é Stranger Things, dessa cena, eu acho uma cena legal, eu acho uma cena de luta ok, mas realmente, eu não me incomodo por personagens não morrerem numa história, mas uma série como Stranger Things, sei lá, sabe, ter tanto perigo e ao mesmo tempo não ter perigo nenhum, sabe? Uhum. Eu acho isso um pouco estranho. E, sinceramente, eles botaram o Mind Flayer, né? O Devorador de Mentes ali, só pra ter essa espécie de finalização, né? Mas eu, sinceramente, acho que ele devia ser um vilão muito melhor, porque, né, na segunda temporada ele é aquele bicho, né? Então, e na terceira temporada também, né? Que é a versão meio que física dele ali. Eu acho que foi ok a finalização desses dois vilões. Acho que não tinha como eles não acabarem vencendo ele no final, né? Mano, eu simplesmente achei uma boa cena. E, inclusive, o que mais me pega, assim, é esse negócio de roteiro. Por exemplo, a Joyce ir lá só pra isso, sabe? Só pra arrancar a cabeça do Vecna ali, tipo... É coisas que eu acho que não fazem tanto sentido. E... eu queria falar sobre o vilão Bush, que eu não acho que é o caso do Vecna barra Devorador de Mentes, mas eu acho que é o caso dos antagonistas militares ali. Já queria puxar ali pro encerramento do vídeo, então, a gente falar sobre os militares e sobre o encerramento dos personagens. Que os militares não servem pra nada. Eles não servem pra nada, só pra tomar tempo ali, pra gente não ver a batalha Vecna barra Hawkins, eles só servem. Tipo assim, eu acho muito estranho como eles ignoram a presença do Vecna. Simples assim, eles tipo, só ignoram. O cara chegou lá, matou todo mundo, e eles não levam em consideração isso em nada. Cara, é muito E bizarro. ainda é culpa da 11, né? Tipo, mano, eu acho que esse arco do exército é, tipo, totalmente. Tipo, ele é muito ruim. Eu acho essa edição da lore do exército muito ruim. Eu acho que foi uma coisa que eles botaram justamente pra encher linguiça. Eu acho que eles não tinham tempo suficiente para episódio, eles tiveram que botar essa história, porque é uma história que não agrega em nada, só atrapalha. Não tem personagens interessantes, tu não olha e se lembra de personagens. E sei lá, mano, eu acho muito estranho essa parte do exército. Eu acho que faz sentido no primeiro volume, mas o Vecna chegou e matou todo mundo. E aí É uma depois pena as pessoas isso. na real não. As pessoas na real não morreram todas, alguns estão vivos ali. Bom, Não uma sei, eu pena acho isso que que nem eu não todo mundo tinha gosto muito do exército. mencionado na nossa análise do primeiro volume. Ainda bem que já era o exército, mas não, eles continuaram com isso e isso foi um erro dessa temporada. O que tu achou Sim. do encerramento dos personagens? Eu simplesmente amei, eu achei que foi muito bem. Eu achei que foi o ponto alto desse episódio e da temporada em si. E que é o encerramento desses personagens totalmente coerentes com eles ali. Eu achei bem emocionante em si. Cada um ter o seu desfecho. E também aquele final da 11 ali ser meio ambíguo. Por mais que eu acho que ela tenha morrido, eles deixaram um ganchinho ali, caso eles queiram utilizar ela futuramente. Sei lá. Não sabemos, né, mano? A série simplesmente Uhum. fez um sucesso absurdo. Dinheiro manda nessa indústria, querendo ou não, então provavelmente irão voltar algumas coisas. O que que tu achou dos encerramentos dos personagens? Principalmente ali da 11. O que que tu achou que aconteceu ali? Mano, falando um pouco mais da 11, né, eu acho que ela é uma personagem que sempre foi, né, um dos núcleos, assim, de Stranger Things, né, eu acho que ela sempre foi aquele personagem chave que sempre vai estar lá, que sempre vai entrar e resolver a situação, né, então, até porque ela era, até então, né, ela era a única com poderes, né, então, porra, num mundo onde existem criaturas, ter uma pessoa com poderes ali é uma desculpa muito boa pra usar, sabe, então, a 11 sempre
foi essa personagem que tava ali, ela teve certa e boa evolução, pelo menos, né, durante ali até a terceira temporada, né? Só que eu acho que a partir da quarta, talvez ela tenha decaído um pouco como personagem, assim, sabe? Como ideia de personagem. E principalmente eu acho que nessa quinta temporada eu sinto que ela não teve muito tempo de tela, inclusive. Eu acho que ela foi uma personagem que foi meio que deixada de escanteio ali, e ainda assim, né, eles usaram ela diversas vezes. Eu acho que a gente já citou, né, que a gente se incomoda um pouco em algumas cenas, por causa da Millie Bobby Brown ali, Sim. sabe? Mas aí, pô, tu lembra que ela era ok, sabe, nas outras temporadas. Eu acho que um dos auges da atriz foi justamente a terceira temporada, né? Que ela tá, no caso, né, mais adolescente ali, né? E ela consegue passar esse sentimento, então. Só que nessa última temporada ela fica meio de escanteio ali, eu acho Mas eu que. acho, talvez, além da atriz, eu acho que também pode ter sido o roteiro do personagem e levou ela pra um caminho não tão legal, tá ligado? Acho que pode ter acontecido isso, além da atriz não entregar muito bem também. Justamente o roteiro eu acho que também não ajuda muito, e aí junta com o que ele fala, né? Agora falando mais da finalização da personagem, eu acho que eu falei, né? Acho que no segundo volume eu tava com certo receio da 11 se sacrificar no final, né? E embora a gente tivesse meio certo, a gente falou que talvez a Kali que foi esse gatilho, né, pra 11 pensar nisso. E eu não gostei muito disso, sinceramente. Eu Também acho não. que seria muito mais legal, seria muito mais significativo se a decisão de se sacrificar fosse da Eleven e só dela. Pô, eles implementam a Kali só pra botar essa semente na cabeça da 11 e ela morre, sabe? E aí ela morre, e aí, tipo, ela morre na frente da 11 ali. Eu Aí, peguei, tá? Eu falei que ela só serviu pra ali mostrar que o Vecna era o vilão, mas ela serve só pra isso também. Duas coisas que ela... A participação dela nessa temporada. Então, basicamente foi isso, sabe? Eu acho que teria sido muito melhor e talvez funcionado de um jeito melhor se ela tivesse se Talvez um pouquinho sacrificado mais por de conta drama ali, né? dela. Gerasse Então, um e se pouquinho mais de drama. desenvolvesse isso, o que não desenvolve. Eles não desenvolvem essa ideia de sacrifício da 11, ela só quer matar o Wagner e é isso. Só que eles introduzem a Kali, parece que bruscamente na história, justamente pra implementar essa ideia de sacrifício. Então a gente não sente desenvolvimento de sacrifício, a gente só sente que Ela não... a Parece que ela não 11 tem nenhum conflito, né? Com o que ela vai fazer. Tipo, tipo, ela só vai e faz. se durante a temporada ela tivesse vários momentos onde ela pensasse, tipo assim, pô, mas o exército Faltou vai me isso. pegar depois, sabe? Se tivesse esse desenvolvimento durante a temporada faria mais sentido e teria um peso maior. Mas não, no meio da história botam a Kali e falam, se sacrifica, e aí no final ela se sacrifica, e é isso, sabe? Eu acho que foi uma decisão de roteiro um pouco meio bizarra. Mano, eu acho que aquele outro desfecho que o Mike fala ali, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa cena também. Esse desfecho da Eleven, eu acho que foi algo que ele meio que criou pra lidar com a situação, embora possivelmente, que nem eu disse, eles possam utilizar isso como verdade, né? Mas eu achei bonito que é depois que o Hopper conversa com ele que ele mostra ali pro pessoal essa versão. E eu achei muito bacana também ali, tipo, essa cena é muito bonita, é muito foda, mano. Não tem o que fazer. Por causa que todos os personagens emocionados ali, se sente a entrega de todos os atores. Não tem nenhum que deixe a desejar ali no Eu Acredito, I Believe. Simplesmente animal essa cena. E já queria puxar um gancho ali para isso. O que tu achou desse encerramento ali nessa parte? Mano, eu sinceramente gostei. Eu acho que não tinha, como eu falei lá no início, né? Não tinha como fazer muito diferente. Eu acho a finalização desses personagens, né? Eu acho até bom esses personagens terem uma finalização, um final feliz, digamos, né? Tipo, mas eu gostei. Eu acho muito legal aquela cena, inclusive, né? A cena final, né? Eles lá no porão e tal. Eu vi muita gente falando, né? Que ali não eram os personagens chorando, né? Eram os atores da Dida e tal. Então eu acho aquela cena muito legal. É uma cena muito boa. E de finalização eu acho uma cena muito boa. E também temos, né, os mais jovens adultos ali, né, e eles né, falam que ainda querem ser amigos, né, que embora eles tenham outros amigos, eles nunca vão ser eles ali, né, então eu acho muito bacana. A gente teve, obviamente, né, desenvolvimento um pouco mais durante a temporada desses personagens, mas eu acho que a finalização deles é ok também, eu acho que não podia ser
também muito diferente, talvez, do que a gente se espera, né, de cada Sim. personagem, né? Obviamente, Eu, teve uma coisa ou outra, né, que, por exemplo, a Robin com a Vicky, que não foi explicado dentro de série, foi off-screen, né, digamos. mas Teve confesso que eu várias coisas, obviamente, não off-screen, sinto muita mas falta, que... mano, de algumas coisas, assim. É, Tipo, a Suzy, eu vi que o pessoal falou assim, bacana. Mano, eu não senti que havia necessidade dela aparecer nessa temporada também. Já tem uma penca de personagem, tu tem que ficar explicando os que estão lá no Haikyuu Park, daí é meio complicado. sim. Pois é, eu também acho isso. Acho que não senti muita falta de algumas coisas, embora eles não tenham explicado, né? E é aquela coisa, né? Não vejo muito problema de como finalizou os personagens. Acho a finalização, talvez, do Hopper com a Joyce muito legal, né? Eles se casam no final, Aham. então eles vão se casar, né? E pra mim é o ponto alto dessa temporada e principalmente desse episódio. É a finalização desses personagens que eu achei bem coerente, como eu disse antes, e bem construída, sabe? Tudo levou a esse momento. E eu achei muito bacana. Então, rapaziada, quero saber do Dudes agora, nota para esse último episódio, pra temporada e pra série no geral. Cara, eu acho que eu dou talvez um. Não sei, depende. É que a gente acabou de assistir, né? Mas pode ser que vá para um 7,5. Mas por enquanto eu acho que esse último episódio é um 8 pra mim. E um 8,5, talvez, no geral, a temporada. Talvez, na real, talvez 8 os dois, eu acho. Não sei. Depende do quanto eu vou pensar muito. Mas eu acho que na série inteira é um 9 facilmente, porque talvez até um 10 de repente, mas justamente por causa dessa temporada final, talvez não seja um 10, então eu acho que Sim. pra série inteira é um 9, porque a série é muito boa. Eu acho que, embora tenha um final meio duvidoso para algumas pessoas, eu acho que uma coisa que não deve esquecer é que Stranger Things é muito bom. Muito. A Não tem primeira como. temporada é muito boa, a terceira temporada é muito boa. Então acho que o pessoal não pode esquecer que ela é uma série boa, embora tenha um final, e não pode não agradar todo mundo, né? Mano, eu simplesmente vou te acompanhar nessa, por causa que eu acho que esse último episódio é um reflexo da temporada no geral. Então eu acho que pra mim ele tava um nota 8, mas eu pensando um pouco mais sobre ele durante esses dias aí que a gente conversou, pra mim ele foi pra um nota 7. E a temporada no geral foi pra um nota 7 também. A série em si foi pra um nota 9 de 10 também. Então eu acho que essa última temporada deixou a desejar, mas o encerramento, que nem eu disse, eu gostei demais, encerramento dos personagens. Então, puxou pra cima essa nota, sabe? Então, acho que vou ficar com nota 7, 7,5. Se fosse pra ter uma só, 7,5. Por causa, principalmente desse final pra essa temporada e episódio. Eles vão ter notas iguais, porque pra mim, uma coisa é reflexo da outra. Principalmente esse último episódio, assim, tem uns erros que acompanham essa temporada no geral. Enfim, rapaziada, muito obrigado pela jornada aí. Foi uma honra participar com o Dudes desses vídeos Sempre. e fazer essas reviews e repercutiu bem. Queria agradecer vocês. Um feliz ano novo para nós, né? Que esse ano a gente tenha muitas conquistas aqui no canal, que a gente gosta muito de fazer isso. E gosta muito que vocês estejam acompanhando aí. E para quem não sabe, a nossa meta é essa, não é enriquecer com o YouTube, é a gente conseguir um público que assista aos nossos vídeos e interajam com nós, conseguir uma comunidade. Queria agradecer e já agradecer o Dudes aí pela parceria. Também, sempre junto aí, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, a gente sempre gostou, né? Sempre foi dessa coisa de criar conteúdo, então não é muito diferente de agora. Então, também agradecer aí a todo mundo. Então, se vocês assistiram até aqui, comentem. Deixa eu ver. Bucha, pro lance dos militares lá. Bucha. Perfeito. Puxa. Enfim, rapaziada, valeu demais, meu mano Dudes. Tamo junto. Valeu, falou. Deus.